Fala pessoal, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma Lâmpada Diária. É um prazer, uma satisfação vou receber aqui. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nesse momento entramos agora no momento devocional de leitura bíblica. Ok? Vamos ler a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, a sua família, tá bom? Que a sua mente esteja voltada a Ele nesse momento, é muito importante. Não importa qual problema que você está passando, independente da situação, dê uma chance a si mesmo. Dê uma chance para que o Deus vivo possa falar com você. Ah, mas é uma simples leitura, como que Deus vai falar? Fala, é assim que Ele fala, através da sua palavra, da sua revelação bíblica, ok? É assim que Ele fala conosco. Que hoje nós vamos iniciar um novo livro. Finalizamos o livro de Neemias nos capítulos 12 e 13 na última leitura. E hoje começamos em Esther, livro de Esther, capítulos 1, 2 e 3, versão Nova Almeida atualizada. Então já vai abrindo a sua espada, sua Bíblia, beba água. E vamos então entrar na presença do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu te convido a fechar os seus olhos agora junto comigo. Vamos orar a esse Deus maravilhoso, esse nosso Pai tão bondoso. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, amoroso, bondoso Pai, que cuida de nós com tanto amor, com tanto carinho, mesmo sendo tão infiéis, tão respondões, né? Vamos dizer assim, meu Pai, mas na verdade tão rebeldes, tão desobedientes ao Senhor. Nos perdoa por sermos tão maus, por termos o coração tão corrompido e a mente tão vazia do Senhor. Perdoa-nos pelas nossas ações ruins, nossos pensamentos que vão ao contrário ao Senhor, nossa desobediência, nossos pecados, Pai. Perdoa-nos, nos limpa, Pai. Nos livra de nós mesmos e insere em nós a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade para entrar em nós, no nosso coração, na nossa mente, fazer moradia, Pai. Em nome de Jesus, muda os propósitos do nosso coração, os nossos pensamentos, que sejam todos Teus, todos Teus. Obrigado pela Lâmpada Diária e por essa manhã maravilhosa. Nos abençoa, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Esther, no capítulo 1, verso 1. Hoje o nosso episódio de número 228. Esther 1, capítulo 1, verso 1. Vamos lá. Vamos que vamos. Isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarras com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida com taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetares e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita.
Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou, segundo a lei, o que se deva fazer à rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos. Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Meus irmãos, perdão aqui pelo... Quando a gente acorda de manhã, não sei vocês, mas quando acordo de manhã, até assentar o nariz aqui, até as coisas entrarem no eixo. Então vou fungando aqui um pouquinho, mas já passa. Verso 17. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe o decreto real, que se inscreva nas leis das persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a teu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Então, cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Finalizamos o capítulo 1 do livro de Esther, vamos ao capítulo 2. Vamos que vamos. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e de que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, e reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isso e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quise. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio. Olha aí a moça, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado ao seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então, ó a mulherada aí, hein?
mulherada que conhece dos produtos aí, você vê? 6 meses sendo tratada com alimentação especial e com óleos especiais para ser apresentada diante do rei. Verso 12. Depois de 12 meses, falei errado, 6, 12 meses, 1 ano de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres. Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Que isso, hein? Então, a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que era adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real. No 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther, concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Amém, meus amados, finalizamos o capítulo 1 e o capítulo 2 e agora vamos ao capítulo adiante, capítulo 3 do livro de Esther, no verso 1. Vamos que vamos. Só um golinho antes. Amém. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos, atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decreta-se que sejam mortos. E eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, o sinete, e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus. E lhe disse: fique com essa prata e faça o que esse povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês chamaram os secretários do rei
e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sápatras do rei. Os sápatras eram uma espécie de príncipes, de governadores. Aos sápatras do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província do seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrito em nome do rei Assuero e selado em anel de sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros e a todas as províncias do rei com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os homens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente e a lei foi proclamada na cidade de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura do capítulo 3, então, finalizando o capítulo 1, 2 e 3 de Esther. O que será que virá no próximo episódio aí? Ficamos no clima de suspense, né? Esther, agora a rainha, esposa do rei, em silêncio sobre as suas origens até agora. O rei totalmente apaixonado por ela, o rei Assuero, o rei de todo o império, que dá total poder a um outro príncipe, a um outro governador para destruir o povo judeu, que é justamente o povo da sua amada esposa, Hadassah, então chamada de Esther. Vamos analisar aqui o que vai acontecer nos próximos episódios. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Finalizamos aqui a nossa leitura, a lâmpada diária de hoje. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pelo lâmpada diária de hoje, pela oportunidade que temos de ler esse livro maravilhoso das tuas servas, Esther. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai amado, a ser fiéis ao Senhor, como a sua filha é. A cumprir com os propósitos do Senhor de maneira inteligente, de maneira sábia, falar no momento correto, se calar no momento correto. Para tudo existe um tempo e um propósito debaixo da terra, colocado, inserido e determinado pelo Senhor, nosso Deus. E sabemos muito bem que se formos obedientes e fiéis ao Senhor, se não nos desviarmos do caminho nem para a direita nem para a esquerda, mas nos mantivermos firmes na rocha que é Cristo Jesus, firmes nos teus mandamentos, nas tuas ordenanças, no propósito que o Senhor declarou para cada um de nós, que é de glorificar o teu nome através da nossa vida. Sabemos que as promessas do Senhor hão de se cumprir sobre nós, promessas de bênção, promessas de bem, promessas de abundância, de vida, não simplesmente numa vida que é eterna, proposta pelo Senhor, mas também nessa vida, por que não? Sabemos que nesse mundo teremos aflições, mas a paz e a felicidade que está em nosso coração, em nosso peito e em nossa mente, ninguém pode nos arrancar, porque é inserida através do teu Santo Espírito Santo profundamente, através do teu Filho Jesus Cristo. E nós te agradecemos. Pai, abençoe esse nosso dia, nos entregamos ao Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai amado, pelo amor que é derramado, misericórdia e graça, pelo teu favor, pelo perdão dos nossos pecados. Oh Deus, abençoa, Pai amado, e nos dá força e capacidade para trabalhar, para que possamos alimentar os nossos filhos. Nos dá capacidade, Pai, para amar as pessoas como o Senhor nos ama, a perdoá-las como o Senhor nos perdoa. Nos livra de toda tentação para que possamos nos manter firmes e obedientes ao Senhor. Muito obrigado pelo lâmpada diária. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Fique firme, espalhe esse evangelho por onde estiver, compartilhe esse material em todos os seus contatos de WhatsApp. Não se envergonhe do Senhor Jesus, ok? Se você tiver vergonha dele, ele também se envergonhará de você. Então, glorifique o nome de Deus, compartilhe a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe imensamente. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente para mais uma lâmpada diária. Se você faz parte da nossa ICMA, da Igreja de Cristo Ministério Ateneu, hoje à noite vamos estar juntos aqui, reunidos, para adorar, louvar, glorificar ao nosso Deus e ouvir a tua palavra, tá bem? Hoje às 20 horas aqui na Igreja de Cristo Ministério Ateneu. Que Deus te abençoe então. Tchau, tchau. Até a próxima. Fica com Deus.